Sugestão inconsciente. Por sugestão involuntária, compreendemos o uso da sugestão inconsciente sem propósito particular. A todo momento, damos sugestões por palavras, maneiras, ações, geralmente aceitas por todos aqueles que nos cercam. Inconscientemente, embora influenciamos constantemente aqueles com quem entramos em relação. Agimos com animação para uns, com desânimo para outros, conforme as circunstâncias. Nossas palavras, maneiras, ações atuam como sugestões para os que convivem conosco. Uma casa comercial, por exemplo, está penetrada da personalidade de seu chefe e suas características pessoais imprimem-se em seus subordinados por meio da sugestão. Se é ativo, empreendedor, assim são seus empregados. Se é negligente, descuidado, com negligência e descuido, procederão para com ele. Afetamos os que nos rodeiam e, se o permitirmos, seremos afetados por eles. Nossas palavras, ações, maneiras causam sugestões aos que nos cercam e induzem estados mentais de acordo com elas. Devemos, pois, inspirar somente o caráter que desejarmos imprimir ao mundo, bem como proceder da melhor maneira possível. O mundo ligar-no-ás a parte que desempenhamos conforme as sugestões feitas nesse sentido. Algumas vezes conseguiremos um julgamento melhor do que o realmente merecido, outras um pior. De qualquer forma, em qualquer emergência, nossa atitude mental, refletida pelas nossas sugestões, involuntárias ou inconscientes, terão causado impressão, boa ou má, a nosso respeito. Daí a necessidade de observarmos uma atitude exterior correta, a cabeça erguida, o olhar firme, o andar positivo e etc., porque isto é o que o mundo vê primeiro. Sugestão voluntária. Esta forma de sugestão manifesta-se nos casos em que a sugestão se faz deliberada e propositalmente com o objetivo de impressionar outras pessoas. A terceira forma de aplicação da sugestão é a que se conhece como autossugestão. Por este termo, entende-se a sugestão ou sugestões que uma pessoa dá à sua própria mente. Seus princípios são precisamente os mesmos que em outras formas de sugestão, apenas com a diferença em a pessoa aplicar o tratamento em si mesma. Sobre o uso da sugestão nas relações comerciais, é fato comprovado que, se influirmos sentimentos de uma pessoa, podemos fazer com que ela pense conosco, ainda mesmo que essa pessoa se oponha aos nossos juízos ordinários. Se por esta maneira conseguirmos ofuscar suficientemente a sua razão, podemos levá-la à prática de qualquer ação. Podemos fazer com que uma pessoa sinta conosco, se influirmos na sua mentalidade emotiva, nos seus sentimentos. No comércio ou em qualquer outra forma de atrair o interesse público, o processo é o mesmo. Ganham inicialmente a atenção da pessoa. Uma vez ganha a atenção, a mente torna-se mais ou menos receptiva. Uma vez feitamente receptiva, o interesse desperta e um grau de receptividade maior se manifesta. Esse interesse é gradualmente levado ao desejo pela sugestão sutil das palavras. E se o interesse é vender, exibição daquilo que se pretende. Finalmente, quando o estado psicológico mais próprio é despertado, uma ordem gentil, mas firme resolve o assunto.
Assim, usando da sugestão ao longo das linhas da aquiescência e imitação, a ordem é tomada. Em resumo, a operação se verifica na prática. Primeiro, atenção. Segundo, interesse. Terceiro, desejo. Quarto, aquisição. É um fato psicológico muito conhecido este. Quando duas pessoas conversam, a que estiver em pé ou sentada em plano superior ao da outra, estará com a vantagem de uma atitude positiva. A pessoa sentada mais abaixo da que fala estará dentro de uma condição ou posição relativamente passiva. A elevada plataforma do orador, do pregador, do professor tem magnífica base psicológica. A posição elevada dos vendedores nas lojas comerciais e as cadeiras baixas, comodamente colocadas para os fregueses, têm boas razões. Há uma grande diferença na impressionabilidade das pessoas. Entretanto, só os indivíduos de vontade forte são imunes à sugestão. Há pessoas tão acessíveis a ela que só com ser-lhe dito uma coisa em tom ou modo positivo, firme, aceitam a sugestão, particularmente se é repetida muitas vezes. Há ainda uma forma de sugestão que podemos chamar de sugestões futuras, as quais, à semelhança de sementes plantadas na mente, crescem, florescem e frutificam em algum tempo futuro. Os hipnotizadores produzem este fenômeno, dando ao paciente, quando em condição hipnótica, a sugestão que em determinado tempo, minutos, horas, dias, fará ou sentirá certas coisas. A psicologia moderna descobriu que essas sugestões futuras podem ser feitas no estado receptivo ordinário. Quantas vezes se disse a uma noiva impressionável: daqui a algum tempo você estará cansada dele. Ou a um homem: o emprego que você arranjou não vale nada. Daqui a pouco você estará desempregado outra vez. Ou a coisa não é como você pensa. Daqui a pouco você perderá todo o entusiasmo e interesse. E assim por diante. Atividade, extrospecção e introspecção. Todo ser vivo está permanentemente rodeado de outros corpos. E quer se trate de outros seres vivos ou de objetos inanimados, lhe influenciam em um sentido umas vezes favorável, outras adverso. Nenhum ser vivo poderia subsistir se não recebesse do ambiente que o rodeia uma certa influência, da qual extrai continuamente e sem cessar novas forças. Os seres dotados de uma organização elevada não se limitam, entretanto, a sofrer passivamente a influência do meio circulante, sem reagir por sua vez sobre ele de forma ativa, modificando-o. O meio principal para a transformação do ambiente é o movimento, do qual se valem até os seres inferiores. A planta volta suas folhas para o sol, da forma que lhe é mais conveniente. Os organismos de desenvolvimento mais elevado servem-se para a interação recíproca entre o ser vivo e seu meio, do instinto que regulariza os movimentos. Há certos estímulos que lhes chegam do meio, respondem com uma determinada reação. O instinto, que em cada caso concreto age às cegas, pode de certa maneira e em certas ocasiões ser fatal ao invés de saudável. Nos estados superiores ou de maior desenvolvimento, o instinto é complementado pela memória individual, que conserva as múltiplas experiências do indivíduo, e pela razão que põe em ordem essas experiências e a transforma em motivos de ação para o futuro.
No entanto, nem a razão humana, nem o instinto são infalíveis como guia da ação na totalidade dos casos. Impelida pela necessidade vital inerente a todo ser animado de transformar o meio ambiente para sua própria conservação. A razão traduz muitas vezes em ação, antes mesmo que lhe sejam suficientemente conhecidas as qualidades íntimas das coisas que ela quer utilizar. O homem é, antes de tudo, um ser em atividade, que se serve de suas razões para fins práticos. Constrói com certa precipitação suas ideias sobre as relações entre as coisas, levado pela tendência a intervir decididamente nelas. O termo psicologia vem do grego e significa estudo da alma. A psicologia estuda o homem, não o homem inteiro, mas sua natureza espiritual. Os conhecimentos psicológicos apresentam três aspectos: psicologia empírica, psicologia científica ou experimental e psicologia racional ou metafísica. Todos nós formulamos juízos acerca das pessoas com que vivemos. Sabemos que são generosas ou egoístas, inteligentes ou estúpidas, alegres ou tristes, sinceras ou dissimuladas. Quando dizemos que conhecemos bem uma pessoa, não queremos com isto referir-nos ao seu aspecto físico, mas ao seu caráter. É a esse conhecimento vulgar que temos de nós mesmos e das pessoas, nossas conhecidas, que chamamos psicologia empírica ou psicologia prática. A ciência, porém, não se satisfaz com conhecimentos tão superficiais. Por isso, estudou os fenômenos psíquicos e submeteu-se à observação e à experiência, como aos fenômenos das outras ciências. Determinou, deste modo, as relações existentes entre eles no sentido de estabelecer as leis que os regulam. Assim foi criada a psicologia científica ou experimental. O estudo da essência da alma, da sua origem, do seu destino, da sua imaterialidade e imortalidade é o objeto da psicologia racional ou metafísica. Na investigação científica, o pensamento não caminha ao acaso, adota normas convenientes a fim de poder atingir os seus objetivos, usa métodos e processos adequados. Como método, devemos entender, de um modo geral, uma série de operações do espírito para que este atinja a verdade. Há a distinguir, portanto, no método, as operações do espírito e a ordem pela qual se sucedem. Dessas operações tem especial importância a indução e a dedução, de que resultam dois métodos essenciais: o método indutivo e o método dedutivo. O método indutivo observa os fatos particulares e, partindo deles, chega aos princípios gerais e às leis que os regulam. O método dedutivo é o método próprio das ciências abstratas. A partir das verdades gerais, chega, por deduções lógicas, a outras verdades tão gerais como as primeiras. A psicologia científica serve-se da observação e da experiência. A observação pode exercer-se em nós próprios ou em outros indivíduos. No primeiro caso, chama-se introspecção, observação interna, ou subjetiva. No segundo, extrospecção, observação externa ou objetiva. A introspecção é a observação da nossa vida interior. Foi ela a base de toda a investigação psicológica. Efetivamente, só a observação do que se passa no nosso próprio espírito nos pode revelar os fenômenos que nele se desenrolam. A alma desdobra-se, por assim dizer, em sujeito e objeto do conhecimento.
E assim, conhecendo-se a si mesma, aprende a conhecer as outras. A introspecção não observa os fenômenos psíquicos no momento em que se dão, mas sim depois de passados, recorrendo por isso à memória. A introspecção só examina com clareza os fenômenos conscientes. Os subconscientes ficam sempre mal percebidos e os inconscientes inteiramente ignorados. A introspecção procura penetrar nos espíritos dos outros, a fim de observar o que nele se passa. Só o pode fazer, porém, de maneira indireta. Muitos fenômenos psíquicos são acompanhados de sinais exteriores de caráter fisiológico: palidez, rubor, arrepios, gestos, movimentos, gritos, lágrimas, etc. A extrospecção traduz cada um desses fenômenos fisiológicos em fenômenos psíquicos. A introspecção pode observar os indivíduos das mais variadas condições: crianças, adultos, velhos, instruídos, incultos, comerciantes, operários, industriais, ricos, pobres e etc. Também pode observar o homem durante certos estados transitórios, como a fadiga, a embriaguez, a cólera, a exaltação, a depressão e etc. Fornecem-lhe também elementos de informação a observação de desenhos, de caligrafia, de trabalhos literários e etc. A introspecção experimental é feita através de testes especiais em que tem maior importância que as respostas dadas, a atividade psíquica do indivíduo enquanto os formula. Consciência e conhecimento. A consciência pode ser definida como a função pela qual conhecemos a nossa vida interior, isto é, os fenômenos psíquicos que a todo momento se passam em nós. É para o mundo interior o que os sentidos são para o mundo exterior. Em qualquer ato de conhecimento, há sempre um indivíduo que pretende conhecer, que é o sujeito do conhecimento, e um assunto que deve ficar conhecido, que é o objeto do conhecimento. Os fenômenos da vida psíquica são objeto do conhecimento da psicologia científica e constituem a chamada consciência objetiva. Os sentidos não nos revelam com igual nitidez todos os seres e fenômenos do mundo exterior. Vemos perfeitamente um objeto que está perto de nós. Ouvimos confusamente um som distante, sem percebermos a causa que o produziu. Nenhum dos nossos sentidos dá pela existência de certos gases, tais como oxigênio ou azoto. Estes são revelados pela experiência. Caso semelhante dá-se com a consciência. Alguns fenômenos psíquicos ela os vê, são conscientes, outro percebe-os, mas confusamente, são subconscientes. Outros há, finalmente, que escapam inteiramente à observação da consciência, são os inconscientes. Se estudamos um assunto com atenção, esse assunto aparece nítido, claro, ao nosso espírito. Dizemos então que ele é consciente e que constitui o conteúdo da consciência nesse momento. Mas, ao mesmo tempo que estudamos, não nos fica inteiramente despercebido o que se passa à nossa volta, do que se diz ou do que se faz em redor de nós. Temos uma noção vaga e confusa. Tal noção diz subconsciente. Disse também subconsciente toda a nossa vida psíquica, que em dado momento se não encontra em plena luz da consciência. Muitos dos estados psíquicos subconscientes podem, em dado momento, tornar-se conscientes em virtude da atividade seletiva ou capacidade de seleção da consciência. Assim, se nos pedirem a solução de um determinado problema, por exemplo, o poder de seleção do nosso espírito
procura no nosso subconsciente os elementos necessários para a solução desse problema e deixa na sombra todas as noções que com ele não se relacionam. Além dos graus já mencionados, admite-se a existência do inconsciente, constituídos por tendências profundas, isto é, disposições para atuar em determinado sentido, tendências muitas vezes hereditárias e que caracterizam a atividade consciente. Todos damos conta espontaneamente de que se passa no nosso mundo interior. Temos dos fenômenos que se dão nesse mundo interior um conhecimento imediato, global e confuso. Conhecimento que é, ao mesmo tempo, transitório e desinteressado. Transitório porque tem a duração do próprio fenômeno e desinteressado porque não nos preocupamos nem com sua análise, nem com sua conservação na memória. A esse aspecto do conhecimento do que se passa no nosso mundo interior, dá-se o nome de consciência espontânea. Conhecimento global e confuso a que nos referimos pode transformar-se num conhecimento mais pormenorizado, distinto. O espírito, por assim dizer, desdobra-se no sujeito que conhece e no objeto a conhecer. O sujeito, então, analisa, reflete, e o que a princípio era confuso e global torna-se claro e distinto. Essa reflexão e análise exigem certa duração e servem-se da atenção e da memória. É o que chamamos consciência reflexiva. Se examinarmos os seres vivos, a começar nos vegetais, e deles passarmos à série animal, desde os unicelulares ao homem, vemos que o poder de adaptação ao meio se desenvolve paralelamente à complexidade das condições de vida. Os vegetais vivem presos ao solo, não têm necessidade de se deslocar para resolverem o seu problema de alimentação, ou encontram alimento no local onde estão e então se conservam vivos, ou não encontram alimento e morrem. Mas apesar da sua imobilidade, houve ainda trabalho de adaptação ao meio. Guiados pelo instinto natural, procuram a água, a luz, a direção do crescimento, isto é, as condições necessárias à sua existência. Se o meio lhes nega essas condições, morrem. O animal, pelo contrário, desloca-se para procurar os alimentos. Luta pela vida, ataca, defende-se, adapta-se, enfim. A vida apresenta-lhe constantemente condições novas a que ele tem de se adaptar, acertada e prontamente. Não o poderia fazer se a consciência não tivesse o necessário desenvolvimento. Esta é tanto mais complexa e perfeita, quanto mais elevado for o lugar que o animal ocupar na escala zoológica. Em animais inferiores, a consciência limita-se a uma fraca sensibilidade e a um automatismo psíquico, ao passo que no homem é sensibilidade, inteligência e vontade. A consciência é o agente de adaptação do indivíduo ao meio. Em qualquer situação nova, produz um trabalho de seleção e de síntese dos elementos adequados. A essa possibilidade de selecionar e de sintetizar dá-se o nome de tensão psíquica. Pelo que acabamos de expor, verificamos que a vida psíquica do homem se enriquece e aperfeiçoa por influência do meio em que vive. A experiência de todos os dias que a vida proporciona vai acumulando fatos que a consciência reflexiva coordena e associa, formando uma síntese cada vez mais rica e complexa. Essa síntese, variável de indivíduo para indivíduo, é um dos fatores que concorrem para a formação da personalidade, constitui a experiência passada. A faculdade de agregação, porém, pode perder-se e conduzir o indivíduo
ao desdobramento da personalidade, isto é, a formação no mesmo indivíduo de duas sínteses diferentes, ou seja, de duas personalidades diferentes. Comportamento e tensão psíquica. A atividade é uma característica comum a todos os seres vivos. Generalizando o conceito, podemos mesmo estendê-la aos chamados corpos brutos. Efetivamente, até os minerais estão sujeitos às forças próprias ou estranhas, como a coesão, o calor, a gravidade, reações químicas que lhes imprimem certo dinamismo. Este dinamismo, porém, aumenta e diversifica-se nas plantas e atinge o seu maior desenvolvimento nos animais. As plantas são impelidas por força que as levam a procurar a água, a luz ou o ar. Assimilam umas substâncias, desassimilam outras, respiram, crescem. Há trocas constantes entre elas e o meio ambiente. Apesar de sua aparente imobilidade, há nas plantas uma atividade permanente, com períodos de regrudecimento na primavera e no verão e relativa calma no outono e no inverno. Os animais manifestam uma atividade ainda maior. Além de uma vida vegetativa intensa, dispõem de forças psíquicas que os tornam superiores às plantas. Essas forças aumentam e aperfeiçoam-se ao longo da escala animal e atingem no homem a sua maior perfeição. A troca constante de ações e reações entre os seres vivos e o meio em que eles se encontram chamamos comportamento. Este varia de uns indivíduos para os outros e para o mesmo indivíduo varia ainda com o meio. Duas pessoas em face de uma situação perigosa podem tomar atitudes diferentes. Uma fará frente ao perigo, outra fugirá. Se encontramos um obstáculo no passeio, descemos deste para o retomarmos mais adiante. Por outro lado, as nossas atitudes e palavras são diferentes conforme tratamos com uma senhora ou com um cavalheiro, com uma pessoa nova ou idosa, com um indivíduo culto ou um analfabeto. Não temos com essas pessoas estranhas as mesmas atitudes que tomamos com pessoas amigas. O comportamento varia, pois, conforme as solicitações do mundo exterior e de acordo com as características psíquicas de cada um de nós. Quanto à origem, o comportamento pode apresentar formas diferentes, hereditárias ou adquiridas. As formas hereditárias nascem com o indivíduo ou despertam no momento oportuno do seu desenvolvimento. São permanentes ou estáveis e o indivíduo reage uniformemente aos estímulos apropriados. Estão, nestes casos, as tendências, os reflexos e os instintos. As tendências e os reflexos. Todo ser vivo sente necessidade a que tem de dar satisfação. O homem, ser vivo superior a todos os outros, sente mais que eles essas necessidades. A cada uma dessas necessidades corresponde um impulso para o objeto que lhe dará satisfação. Esse impulso estimula uma atividade própria a procurar o objeto. Essa atividade, essa força latente ou disposição para a ação é o que chamamos tendência, que podem ser classificadas como pessoais, sociais e superiores. Tendências pessoais. As tendências pessoais permitem adaptar o indivíduo aos diversos aspectos que a vida individualmente lhe apresenta. Podem ser classificadas como orgânicas, espirituais e mistas. A locomoção, a limpeza, a nutrição são tendências pessoais orgânicas. Quando satisfeitas, são motivos de prazer. As tendências pessoais espirituais são relativas ao desenvolvimento do espírito e dizem respeito a qualquer dos aspectos da vida psíquica,
sensibilidade, inteligência e vontade. Assim, o homem sente necessidade de colher sensações novas, sensibilidade, de conhecer e compreender tudo o que a vida lhe apresenta, inteligência, de dar execução às suas concepções, isto é, passar do pensamento à ação, vontade. As tendências pessoais mistas dizem respeito simultaneamente ao corpo e ao espírito. Tendências sociais. O homem é um ser social por excelência. Ele necessita de seu semelhante, de quem recebeu influências e sobre quem, por sua vez, atua. Sente, além disso, um amor especial pela sua família, pelo seu grupo, pela sua pátria, pela humanidade. Tendências superiores. Tem um caráter desinteressado e é porque o homem procura alcançar um nível cada vez mais elevado no domínio intelectual, estético e moral. Nas tendências superiores incluem-se o amor da verdade, o amor do belo, o amor do bem e o amor de Deus. Os reflexos. Na primeira lição deste curso, tivemos oportunidade de falar ligeiramente no capítulo referente aos hábitos, sobre os reflexos. Voltamos agora ao assunto mais detalhadamente. Muitas das nossas reações a certos estímulos são independentes da nossa vontade. Assim, a nossa íris contrai-se ou dilata-se conforme a luz que nela incide. É muito ou pouco intensa. Se estando desprevenidos, nos picarem um dedo, retiramos a mão imediatamente, sem mesmo pensarmos que o devíamos fazer. Estas e muitas outras produzem sem a intervenção da nossa vontade. A esse conjunto, excitação-reação, sem o concurso da vontade, dá-se o nome de reflexo. O reflexo é, portanto, uma excitação e a reação correspondente involuntária, automática, provocada no sistema muscular. Se provamos uma substância qualquer e achamos o sabor repugnante, isso provoca em nós um aumento de salivação. Daí em diante, basta muitas vezes a simples vista dessa substância para provocar a mesma reação secretória. No primeiro caso, o estímulo que provocou o reflexo foi o sabor da substância, estímulo próprio, e no segundo, a simples presença dela, estímulo condicionado. O papel dos reflexos consiste essencialmente em projetar o organismo e em aumentar a capacidade de adaptação do indivíduo ao ambiente. O instinto pode ser considerado como uma série de reflexos que se conjugam todos para o mesmo fim. O instinto ignora os meios que se emprega e os fins a atingir. Atua apenas quando o estímulo adequado o excita. Nasce com o indivíduo e pode ser definido como a força inata e inconsciente do comportamento, cujos atos, sem qualquer experiência anterior, se sucedem devidamente ordenados e ajustados ao fim que tem em vista. Muitos dos nossos impulsos são devidos à influência mal definida dos instintos. O mundo dos instintos. O instinto pode ser considerado como uma série de reflexos que se conjugam todos para o mesmo fim. O instinto ignora os meios que emprega e os fins a atingir. Atua apenas quando o estímulo adequado o excita. Nasce com o indivíduo e pode ser definido como a força inata e inconsciente do comportamento, cujos atos, sem qualquer experiência anterior, se sucedem devidamente ordenados e ajustados ao fim que tem em vista. Muitos dos nossos impulsos são devidos à influência mal definida dos instintos. É difícil ou mesmo impossível estabelecer uma nítida distinção entre instintos e reflexos. Uns e outros são impulsos da mesma natureza. O homem, ser racional, possui instintos menos perfeitos que os dos animais, porque a sua atividade inteligente o substitui e modifica.
A vontade, a educação moral, os deveres sociais e etc. concorrem igualmente para desarticular os instintos no homem e encaminhar a sua atividade no sentido de alcançar objetivos mais elevados de harmonia com a condição humana. Os instintos têm características especiais. Primeiro, são inatos, isto é, nascem com o indivíduo e não carecem, na execução dos atos que lhes respeitam, nem de educação apropriada, nem da experiência anterior. Segundo, são cegos ou fatais. O animal, nos seus atos instintivos, ignora os meios que emprega e os fins que tem a atingir. Terceiro, são imutáveis. A atividade instintiva consta de uma série de atos que se reproduzem sempre do mesmo e pela mesma ordem. Quarto, são específicos. Cada instinto é próprio de uma espécie animal, isto é, os instintos de um animal são iguais aos de todos os indivíduos da mesma espécie. Quinto, são adaptados às necessidades e à constituição física e fisiológica do indivíduo. Cada animal tem um instinto que necessita para viver e que seu organismo pode executar. Cada espécie animal tem os seus instintos próprios. Destes, uns apresentam um caráter de imutabilidade maior que os outros. Sob este ponto de vista, os instintos podem classificar-se como de primários e secundários. O homem, como os animais, tem também os seus instintos, mas a inteligência e a vontade, à medida que o indivíduo se desenvolve e se esclarece, vão dominando esses instintos gradativamente. Apesar disso, os instintos influem principalmente nas nossas reações emotivas e nos nossos interesses. Muitos impulsos são devidos à influência obscura, mal definida dos instintos. Referimos-nos de maneira genérica à influência que a inteligência, a vontade, o meio e etc. exercem sobre os instintos humanos. Destes, estudaremos alguns particularmente, os mais importantes, aliás: o instinto de conservação, o instinto social e o instinto do poder. O instinto de conservação é este de todos os instintos o mais importante, pois é por meio dele que o indivíduo procura manter a sua existência, defendendo-se através da repulsa, do medo, da agressividade, da curiosidade. O instinto social. O homem é um ser social por excelência. As investigações históricas, por mais longe que tenham recuado no tempo, encontraram sempre o homem convivendo com os seus semelhantes. Esta sociabilidade é uma resultante de 3 instintos: gregário, imitação e altruísmo, que compõem o instinto social. O homem sofre na solidão, procura a companhia do seu semelhante no receio de se sentir só. Os espetáculos, as festas, as associações, o clube e etc. são manifestações do instinto gregário. De modo geral, somos naturalmente inclinados a pautar o nosso procedimento pelo procedimento dos nossos semelhantes. Esta conformidade no proceder é conseguida por imitação. Imitamos mais do que geralmente supomos. Muitos dos nossos atos são imitações de outros que vemos praticar. Assim, sorrimos quando vemos sorrir, olhamos para onde outros olham, bocejamos quando outros bocejam, e etc. Muito do que aprendemos é devido à imitação. A escrita, o desenho, o manejo de ferramentas, a própria linguagem e etc. são aprendidos imitando. O instinto de imitação não nos leva a reproduzir fielmente os atos das outras pessoas, mas dá-nos o impulso que provoca o esforço necessário à aprendizagem.
Uma sociedade não poderia organizar-se, nem mesmo subsistir, se não houvesse no espírito de cada um dos seus membros a tendência para ajudar o seu semelhante e para sentir e participar dos seus pesares e alegrias. Essa tendência é que se designa por altruísmo e manifesta-se principalmente no decurso da adolescência. Durante a infância, vimos que as crianças são todas egocêntricas e depois mais ou menos egoístas. Este egoísmo atenua-se ou desaparece após a puberdade. E então os adolescentes sentem grande entusiasmo pelos atos de altruísmo. Experimentam um grande desejo de ser úteis aos seus semelhantes, de se devotarem às grandes causas. Essa espécie de exaltação, porém, atenua-se depois da adolescência e entra com a idade adulta num estado de equilíbrio que acompanha o indivíduo pela vida adiante. O instinto do poder. A sociedade não poderia existir sem uma organização que conceda direitos e imponha deveres aos membros que dela fazem parte. Essa organização implica sempre a existência de governantes e de governados e resulta de duas tendências opostas, a de domínio e a de submissão. Conforme o predomínio acentuado de uma ou de outra dessas tendências no indivíduo, assim este pode ser um autoritário ou um dócil. A disposição em excesso para a submissão traduz por humildade. A tendência oposta, isto é, o desejo excessivo de domínio, pode levar ao despotismo e à crueldade. Os instintos podem ser inibidos, ou melhor, recalcados. Uma tendência recalcada, entretanto, não está extinta, mas continua viva no subconsciente. A causa mais importante do que recalcamento de uma tendência está no veto que a consciência da pessoa lhe opõe, de acordo com a sua formação moral. A educação pode reprimir muitos impulsos nascentes, criando nos indivíduos as condições suficientes para exercer tais repressões. Sob certos aspectos, uma pessoa educada é uma pessoa que sabe reprimir suas tendências. As tendências e instintos que não podem ser recalcados podem ser muitas vezes aproveitados no sentido moral e útil, desviados, portanto, do caminho que entregues a si mesmo seguiriam. É o que chamamos de sublimação, tema já abordado em lições anteriores, que tem por fim integrar na vida útil e moral do indivíduo as forças representadas pelas más tendências, evitando assim que fiquem no estado latente, sempre em condições de atuarem. As tendências, quaisquer que elas sejam, são fontes de energia que o ser humano possui e que a educação deve orientar no sentido de as tornar úteis, tanto ao indivíduo como à sociedade.